Então, vamos receber essa noite a nossa irmã Tatiana Soares, lá do Centro Espírita Oswaldo de Melo, que tem como título da palestra Estar Desperto. Que Deus, Jesus e a espiritualidade te envolva agora e sempre. Boa noite. Aqui. Vamos fechar aqui. Gratidão por estar aqui com vocês hoje, por esse momento único, onde a gente se reencontra, onde a gente traz a paz para as nossas vidas. Precisamos mais desses momentos em que construímos relacionamentos, em que vemos amigos, em que trocamos energias. Isso nos faz cada vez mais ficarmos despertos. Deixa eu pegar aqui. O estar desperto é um tópico do livro do Divaldo Franco, que é uma psicografia da mentora Joana de Ângeles, e que existe um tema muito riquíssimo nesse livro, mas como é muito complexo, eu escolhi exatamente este tópico, e não é por acaso. É do capítulo 6, Aspectos da Vida. Hoje tivemos um dia bastante ventoso, as nuvens passaram mais rápido, e a nossa vida muitas vezes é assim. Nós achamos que vamos ter um dia calmo, e quando vemos, tudo passa tão rápido que a gente não viu. E às vezes, por um lampejo, como aconteceu um pouco antes, a luz desaparece. E nós ficamos assustados, porque tudo que andamos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Bem, diversos outros livros que a doutrina... Nós acabamos, às vezes, considerando que a nossa interpretação ela é única e é a final daquele contexto. Mas, às vezes, estamos em um estado de sono. Nós interpretamos, de uma determinada forma, que por algum acontecimento futuro, onde expandimos a nossa consciência, anos depois, vemos a mesma linha e parágrafo e interpretamos diferente. Por que isso acontece? Porque despertamos de alguma forma desse estado de sono. Muitas vezes estamos assim, uns dos lados dos outros, né? Um do lado do outro, nos celulares, nos restaurantes, nas conversas. Às vezes nem conseguimos escutar, porque estamos tão preocupados com a nossa tela, que a profundidade, às vezes, de um assunto nos deixa em estado de sono. Mas qual é verdadeiramente o estado de sono? A profundidade de um assunto ou aquele assunto que passa tão rápido que nós não temos nem consciência do que verdadeiramente estamos interpretando? A doutrina espírita ela nos traz essa profundidade. Muitas pessoas, às vezes, não estudam exatamente porque acham que pode ser muito complexo, mas não é. Ela é o nosso dia a dia. Dia a dia, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz esse nosso dia a dia. Quando somos crianças, bebês, passamos por uma fase em que queremos colocar as coisas na boca para conseguirmos tatear, para conseguirmos saber com o que estamos lidando. Hoje, às vezes, não conseguimos abrir um livro, porque basta o toque em uma tela e estamos vendo todo o mundo. Não fazemos mais esse exercício.
Quando éramos crianças, nós brincávamos. Jogávamos bola, andávamos de bicicleta. Que bom que alguns hoje trazem as crianças na evangelização. Porque essas, assim, estão conseguindo resgatar um pouco de tudo isso em um conjunto social onde existe um aprendizado, algo profundo, a vida de Jesus. E quando adultos, como estamos, fadigados, em busca do nosso ganha-pão, muitos sobrevivendo, às vezes estamos descrentes do nosso futuro, impotentes. Mas por quê? Com o vento que está lá fora, sabemos que não controlamos tanto assim. Então temos que ter essa confiança que existe algo maior, que sim, que está regendo essas leis divinas. Uma inteligência suprema que abençoa, que nos fortalece, que nos traz para um estado desperto daquilo que realmente somos, para que saiamos do estado de sono. Porque do que adiantaria passar a nossa vida toda e quando olharmos no espelho, de uma certa forma, mais velhos? Não que a velhice é um outro momento, um momento de crescimento. Muitas vezes o despertar se dá somente nessa fase. Por quê? Precisamos então cada vez mais buscarmos estudar, trabalhar em prol do bem, manter vínculos sociais, fazer o Evangelho de Jesus. Quanto mais estivermos despertos a isso, mais vida teremos, mais energia teremos. Precisamos sair do casulo e nos tornarmos uma borboleta, para que possamos ampliar, expandir o que somos, mostrar para todos as nossas asas, para que aprendamos a voar, como somos, exatamente do jeito que somos. Não precisamos mudar. Allan Kardec nos mostra, em tudo que trouxe para a codificação da doutrina, o quanto é importante a nossa auto-melhora. E qual é o pilar de tudo isso? A nossa melhora moral. O que estamos buscando para fazermos isso? Às vezes estamos mais preocupados em tirar uma foto e postar no Instagram para parecermos mais bonitos, quem sabe com um filtro. Mas o que verdadeiramente somos? Isso é o que tem que aparecer. Isso é o que conecta. Somos pessoas e precisamos voar como borboletas. A ansiedade, segundo Jung, nada mais é do que a tensão entre o agora e o depois. Joana traz muito da psicologia profunda. Então, muitas vezes estamos ou no passado ou no futuro, mas não conseguimos estar presentes. Efetivamente, temos dificuldade que a nossa mente esteja no estado presente, naquilo que estamos fazendo agora e aqui, porque esse é o único momento que existe. Quanto mais presente estivermos, mais conseguiremos criar laços, mais conseguiremos entender da nossa própria vida e fazer dela uma vida mais feliz. Então, a fé raciocinada que a doutrina nos traz é exatamente nesse sentido. Raciocine aquilo que você está vivendo nesse instante, o que você poderá fazer de melhor para você
e para os demais. E então voe nesse momento, porque é o único momento que você pode viver é o presente. O ser amadurecido psicologicamente sabe discernir quais os valores que são autênticos para a sua realização, aqueles que apenas apresentam indumentária transitória para o elenco dos movimentos existenciais. Joana de Ângeles, ela sempre nos traz de uma forma às vezes um pouco rebuscada, mas sempre para o nosso centro, o centro do nosso ser. Então nós temos que saber discernir. Com base em quê? Com base nos nossos valores, aqueles que criamos. E por isso a doutrina espírita é tão importante, porque ela nos traz para esse centro de valores profundos, de empatia, de amor, de respeito, de integridade. Quanto mais isso estiver aflorado dentro de nós, mais conseguiremos discernir daquilo que nos faz bem e do que nos faz mal. E poderemos também utilizar isso para os demais, o que é fato que vai nos trazer muita tranquilidade e paz. Como essa árvore no meio das cachoeiras, dessas quedas d'água, às vezes nos encontramos. Às vezes parece que uma avalanche vai nos colocar abaixo. Mas estamos ali de raízes profundas nos segurando com as últimas forças que temos para que a gente não despenque. E muitos de nós chegamos no centro espírita assim, a partir de uma dor profunda que nos avassala, e estamos ali com as últimas raízes para nos sustentar. O que faz com que possamos acreditar que sim, que vale a pena, que é importante, que ok, essa corrente d'água, ela está passando nesse momento, ela é muito forte, mas uma hora ela vai amenizar. E a nossa vida é assim também. Então não somos só nós que passamos, a natureza também passa por isso. Existe algo maior que faz com que todas as circunstâncias, todos os seres passem por isso. Nós não somos vítimas. Nós somos vencedores. E é esse local que o aprendizado espírita nos coloca. Você é capaz. Se aprofunde, estude, mantenha o seu pensamento positivo e entenda que existem ciclos. E que da forma como você interpreta esses ciclos, eles passam. O que você não pode ficar estático no seu conhecimento, na sua interpretação, ou pior, à mercê de algo que seja externo e interprete por você. E aí vem a fé raciocinada. Então, todo mal que te façam, segundo Joana de Ângeles, não te fará mal. Pelo contrário, te promoverá ao estágio superior se souberes enfrentar a situação. Então, essa é a fé raciocinada. Vamos aprender a interpretar as situações. Porque às vezes a mesma pessoa, aliás, duas pessoas com a mesma situação, para uma é o céu, para outra é o inferno. Por que existe isso? Às vezes é uma forma interpretativa de uma realidade. Então, muitas vezes estamos ansiosos, preocupados com a nossa vida, como vamos fazer, como podemos fazer diferente, mas não abrimos um livro, sequer o Evangelho para ler um parágrafo antes de dormir. Não estimulamos outros pensamentos. Simplesmente deixamos a vida nos levar.
Pessoa alguma logra vencer a jornada terrestre sem enfrentar os obstáculos necessários ao seu processo de iluminação interior. Então, Joana de Ângeles mais uma vez menciona: é necessário aceitar o processo? Sim, é um processo. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar estagnado. É importante seguir no processo, mas buscar instrumentos que possam te levar um passo além. Como, por exemplo, entrar no estudo da doutrina, no ESD. Como, por exemplo, fazer o Evangelho no Lar. E assim vai galgando instrumentos para que se possa lidar com a sua rotina de uma forma mais ampla, com mais conhecimento. E nesse slide que mostra esse rapaz e essa mulher, que já pelas suas faces a gente vê que existe uma raiva, porque nós não precisamos escutar nada. Nós somos seres que conseguimos em segundos interpretar uma situação, simplesmente pela linguagem não verbal. Aqui sabemos que existe um rompante muito sério, e seguidas vezes nos encontramos nessa situação. Como reagimos? Se de alguma forma já estamos mais centrados, já temos mais conhecimento sobre a doutrina, buscamos apaziguar, trazer o amor, tentar acalmar, respirar, não ser tão reativo. Mas como conquistar isso? Existe um tempo, mas esse tempo requer uma busca. Em razão da inferioridade dos homens, a incompreensão fomenta o desabar de excelentes construções de amor. Então, somos seres imperfeitos, é fato. Estamos aqui galgando passos, mas precisamos nos esforçar. Aí criamos relacionamentos e em algum momento destruímos por completo. Às vezes anos, por uma falta de compreensão mútua. Onde muitas vezes, quem sabe, o nosso ego se sobrepõe e nós não conseguimos ter uma empatia. Seguimos assim. Seguiremos do jeito que for possível, porque que nós temos condição para isso. Então, muitas vezes, nós nos pegamos pensando sobre a nossa vida, como que ia ser melhor. Porém, nessa condição, não conseguimos, às vezes, discernir o que os outros estivessem no nosso lugar. O que nós faríamos se estivéssemos no lugar dos demais? Cada situação, cada momento requer uma interpretação mútua. Então, quando nós interpretamos fatos apenas pela nossa visão, nós não conseguimos ter uma interpretação global de uma vida que realmente insira as pessoas que estão no nosso contexto. Na nossa casa espírita também é assim. Somos relacionamentos em todos os lugares. Quanto mais tivermos essa visão global, mais conheceremos a nós mesmos. E é sobre isso que a gente busca. Nos conhecermos através da nossa vida, da forma como Deus nos concede. Nós conseguimos entender que o aprendizado, ele se dá a partir das leis divinas. E o outro é uma manifestação disso.
Precisamos cada vez mais considerar que o outro, ele é o nosso mestre. Na nossa raiva, muitas vezes, no nosso descontentamento, e entendermos que o amor é que vai nos levar adiante. Além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Rumi, um poeta do século XIII. Ou seja, não existe certo ou errado. Existe uma interpretação nossa confrontando com a interpretação alheia, mas onde as leis divinas devem ser realmente a que norteia essas decisões. Precisamos sempre ter os valores morais, o amor, a compreensão, tudo aquilo que a doutrina nos traz para que a nossa vida seja mais leve. Um animal é uma expressão divina. Às vezes, eles aparecem nas nossas vidas e nós não estamos atentos. Nem sabemos o porquê. Mas quando nós começarmos a olhar as entrelinhas de tudo o que acontece, num estudo, numa leitura, em um parágrafo, nós começaremos a ver que Deus vai colocando pessoas no nosso caminho, frases no nosso caminho, animais, plantas, vento, para que nós entendamos que tudo está em movimento conosco, para a nossa auto-melhora. Somente quem possui beleza e harmonia pode identificá-la onde quer que se encontrem. Joana de Ângeles nos traz exatamente isso. Você vai conseguir identificar aquilo que você sente. Como que eu vou identificar algo que não está em mim? E se eu identifico raiva no outro, é porque então eu também sinto muita raiva. Mas se eu consigo ver amor em tudo que acontece, independente se na minha concepção seja certo ou errada, então eu estou vendo com os olhos de quem está como um espectador da obra divina. E esse é o nosso papel. Temos muitas praias aqui. Quantas vezes estamos despertos para ver o mar, pisar na areia e sentir a areia no pé realmente? Se a gente ficar parado na beira da areia, na praia, o que acontece conosco? A onda vem, a onda vai e nós vamos afundando. Então a vida, de uma certa forma, ela nos mostra. Ande, caminhe, olhe a paisagem, vivencie. Às vezes pareçam boa vir. A palavra vir no momento em que nós já estivermos gratos pelo que já temos. Então, em primeiro lugar, precisamos estar também nessa posição de gratidão, para que sejamos, de uma certa forma, merecedores do próximo nível. E esse gatinho traz a leveza, que muitas vezes nós não temos.
Não conseguimos, às vezes, nem nos espreguiçar. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Complexa, Joana, às vezes, muito direta e simples. Eu segui, mas é a nossa realidade. Estamos aqui em um lugar de luz, unindo consciências, buscando a paz, o amor, exercitando a gratidão. E exatamente esse é o processo. Para tudo isso, exige esforço? Tenho certeza que sim. Somos perfectíveis. Não é por acaso que estamos aqui juntos. Algo já foi preparado para que estivéssemos. Exatamente assim como está sendo. Para que a gente possa finalizar de uma forma mais esclarecida acerca, quem sabe, de muitas coisas que cada um de nós possa ter vivenciado, a gente vai fazer juntos uma dinâmica, ok? Então vamos lá. Então vamos nos acomodar na cadeira, relaxar o corpo, soltando os braços, as pernas, fechando os olhos, respirando fundo, expirando, respirando mais uma vez. E agora entre nessa estrada e olhe para o lado. Veja aquela pessoa que por algum motivo possa ter te magoado profundamente. Diz para ela: eu te vejo, eu te perdoo. Sorria. Você chegou aqui por conta de tudo isso. Vá mais adiante. Caminhe mais um pouco. E agora, já na sua adolescência, olhe para o outro lado e veja aquelas pessoas que, quem sabe, não foram legais com você. Agradeça a elas. Olhe nos olhos de todas e sorria. Você se tornou um adulto incrível por conta dessa. E agradeça, porque você é insubstituível. Elas moldaram a fortaleza que você é hoje. Caminhe mais um pouco e olhe quem está sentado te aguardando. Pegue na mão de Jesus e diga para ele que tudo valeu a pena. Nesses minutos, converse mentalmente com ele e fale das suas dores.
Ele entende absolutamente tudo que você está dizendo. Ele diz: meu filho, isso tudo já passou. Veja o adulto que você se tornou, a força incrível que você tem. Agora, aos poucos, dê-lhe um abraço forte e agradeça por ele também estar na sua vida. Agora olhe a estrada novamente e venha aos poucos, olhando que nenhuma mais daquelas imagens existe. E tudo que você vê são flores e árvores lindas, borboletas, girassóis. Caminhe e venha. Essa vida maravilhosa te espera para que você mostre tudo isso que você se tornou. Venha agora até nós, lentamente, e agradeça por esse momento. Mexa seus pés, suas mãos, volte lentamente. E quando se sentir à vontade, abre seus olhos. Gratidão por esse momento junto a vocês, por essa noite incrível. Foi uma honra para mim ter estado aqui.